Estamos de volta com o nosso programa Saber Direito Debate de hoje, conversando com o professor João Mendes. Nós temos diversos temas tratando com ele, inclusive eu tinha preparado para perguntar a respeito especificamente do mestrado e do doutorado da Universidade de Coimbra, mas o assunto acabou indo em relação à questão dos direitos, se estendendo bastante, porque é um tema bastante atual, bastante interessante, relação direta justamente com o entendimento dos direitos humanos e com as dúvidas que se manifestam para todo mundo na realidade em relação aos acontecimentos históricos que nós estamos presenciando. E nesse sentido, acabamos falando em relação à transição que acontece no Egito, a repercussão que isso exerce no mundo do direito e uma das grandes dúvidas exatamente do momento, que é com relação às características culturais daquele país que passa por essa mudança, na verdade de toda a região, e a questão de como fica uma transição para a democracia, considerando-se um contexto de relativismo cultural. Aí repasso justamente, o professor havia levantado essa pergunta, repasso justamente e fazendo a própria pergunta que o professor levantou. Como é que fica essa expectativa, professor? Como a gente tinha, terminando o bloco passado, né? Há um debate muito sério, e aí isso não acontece apenas no Egito, ou não vai acontecer apenas no Egito, isso é reproduzido em todos os estados, sejam eles constitucionais, democráticos ou não, que é o seguinte: democracia, numa visão muito clássica, seria a vontade da maioria, né? Então, a vontade do povo. E isso se liga à ideia de soberania. Ora, se um Estado é soberano e ele se orienta a partir da vontade do seu povo, e aqui eu não vou entrar na questão nem da soberania exercida por meio de uma ditadura, mas uma soberania exercida por meio da vontade do povo. Poderia essa vontade do povo, soberanamente tomada, ser limitada por certos direitos humanos? Na verdade, a gente está fazendo aqui, né, Carlos, alguns levantamentos, algumas questões palpitantes. Por exemplo, você tinha comentado no bloco passado da questão do apedrejamento de mulher no caso de adultério. Caso que foi amplamente noticiado ano passado, daquela iraniana que teria praticado adultério e aí sofreria a pena de morte por apedrejamento. É questão que gerou repercussão, depois a tipificação mudou, eles quiseram mudar a tipificação por outro. Eu quero analisar essa questão em si só como exemplo, né? O presidente Lula, então, à época, ele, numa determinada manifestação, ele falou, do jeito que ele costuma falar, direto para a massa, mas ele falou o seguinte: as pessoas têm, mais ou menos com essas palavras, as pessoas têm leis, os seus países têm leis, e elas devem respeitar as leis dos seus países. Ponto. Essa foi a frase dele, amplamente noticiada, saiu em várias revistas. Olha a frase, as pessoas têm leis, ou seja, há leis que regulam a vida dessas pessoas. Essas leis são leis dos estados que as pessoas estão inseridas. E as pessoas devem respeitar as leis desses estados. Nas entrelinhas, ou nem tanto nas entrelinhas, de forma bastante clara, ficou o seguinte: olha, calma aí, é um país soberano, esse país soberanamente elaborou suas leis e essas leis devem ser respeitadas, devem ser cumpridas. O argumento utilizado aqui, independentemente de ser o presidente Lula ou não, o argumento utilizado aqui é de que a soberania prevalece sobre direitos humanos. Então, se o Estado soberanamente, e aí isso entra a questão cultural desse Estado, se o Estado soberanamente define que o apedrejamento, no caso adultério, é a medida adequada, e isso faz parte da cultura daquele povo, então deve ser respeitado isso. Mas será que isso viola a noção mínima ou uma noção universal de direitos mínimos para a pessoa, né, de direitos humanos? Então, nesse caso, os direitos humanos devem prevalecer sobre a soberania estatal, ou a soberania estatal deve prevalecer sobre os direitos humanos? É um debate extremamente relevante hoje no plano do direito internacional, do plano do direito constitucional, no plano do direito dos direitos humanos. No caso específico, não apenas lá, isso, também em outros países, na verdade a movimentação começou na Tunísia. Há um exemplo muito claro também sobre o ponto que eu quero chegar, que é o caso da China, que tem tentado, no próprio Irã também, tem tentado exercer um controle especificamente sobre a internet. Se diz que também muito dessa movimentação, essa movimentação que aconteceu no Egito, houve até uma expressão já que utilizaram, que teria sido uma revolução informática, uma revolução por meio da internet. Isso tem gerado, tem enriquecido ou até, pelo contrário, tem contribuído de alguma maneira negativa, por outro lado também, em relação ao grande debate sobre a aplicação dos direitos humanos? Qual o efeito dos meios de comunicação nesse sentido? Me parece que o efeito, numa balança, tem sido mais positivo aos direitos humanos do que negativos.
né, algumas revistas, alguns meios de comunicação falaram que tem sido uma revolução via Twitter, né? Uma revolução twitteira, né? Eu cheguei a já encontrar essa expressão, já que na internet, para usar uma expressão da internet, tudo é viral, né? Toda se dá de forma viral. Então, um vídeo, ele rapidamente pode ser acessado, uma mensagem rapidamente pode ser replicada pelo mundo inteiro. E, de forma geral, isso tem sido muito favorável à questão da democracia e muito favorável à questão dos direitos humanos, na medida em que, se uma determinada pessoa vive um modelo de reclusão, onde essa reclusão é imposta pelo seu governo, então logo ela tem acesso a outros modelos de liberdade, há um certo clamor intrínseco de cada ser humano pela liberdade. A liberdade é um dado essencial do ser humano. A liberdade é um dado existencial. A liberdade não é um dado social, a liberdade é um dado existencial. Na medida em que a gente encara a liberdade como um dado essencial e essa liberdade é difundida, a tendência, ou pelo menos a possibilidade, de que quem não vive esse grau de liberdade passa a desejá-la, e aí isso vai gerar, sim, movimentos sociais. Isso é inevitável. Eu queria perguntar, porque quando é um outro ponto específico, retomando uma intenção, inclusive, que nós tínhamos na nossa pauta, é o fato que o professor é mestre e doutorando pela Universidade de Coimbra. Perfeito. E o meio acadêmico, ele também, além de refletir as pesquisas relacionadas a universos, digamos, mais clássicos, a determinadas bases relacionadas, no caso específico do direito, ao desenvolvimento, são nichos específicos de pesquisa, mas também existem aqueles temas que eles são prementes em relação à nossa realidade atual. Aqui nós teríamos algumas eventuais sugestões de temas que poderiam ser aprofundados, aproveitando o momento, inclusive, eventualmente para projetos de mestrado e doutorado, que muitos alunos nos perguntam muitas vezes. Aqui nós temos também um laboratório vivo acontecendo nesse momento, que poderia render alguma coisa, professor? Hoje um tema que é bastante relevante e é um tema tanto genérico, e dentro do tema ainda cabe especificações, seria a proteção internacional dos direitos humanos, ou seja, como o indivíduo pode ter acesso a uma proteção nos mecanismos internacionais. E aí dentro disso tem vários outros subtemas que podem ser desenvolvidos especificamente. Um tema carente aí, me parece carente de pelo menos ainda não tive notícia de alguma dissertação que tenha pelo menos sido publicada e tenha chegado ao nosso conhecimento. Relacionado, por exemplo, à atuação da Defensoria Pública no plano internacional. A lei complementar da Defensoria Pública, por exemplo, prevê expressamente a legitimidade das defensorias atuarem perante organismos, ou melhor, perante órgãos da justiça internacional. Então, que atuação é essa? Como ela se manifesta? Quais são... A Defensoria pode diretamente? Ou cria-se algum órgão específico para isso? Enfim, toda essa atuação da Defensoria Pública no plano dos direitos humanos seria um tema bastante interessante. Isso não necessariamente precisaria ser desenvolvido por um defensor público, né? Um acadêmico, ele pode, com toda a habilidade, desenvolver o tema sem maiores dificuldades. Isso para te dar, Carlos, apenas o exemplo de um pontinho dentro desse universo que é a proteção internacional, que é um tema bastante interessante, apaixonante até. A título de estímulo, inclusive. Só interrompendo, por favor. A Universidade de Coimbra, por exemplo, ela tem ano a ano concedido bolsas de estudo para acadêmicos, especialmente para quem está fazendo mestrado, doutorado, para se dedicar durante 1 ano, 2 anos, se dedicar exclusivamente à pesquisa relacionada à proteção internacional. Bolsa de estudo exclusivamente para isso. Olha, você quer uma bolsa de tantos euros por mês para estudar só esse ponto? Então, tem sido concedido pela Universidade de Coimbra para exemplificar como isso lá já está sendo bastante desenvolvido e que aqui ainda está um pouco carente. Invalidando aquele ponto de vista que diz que o meio acadêmico é dissociado da realidade. Muito pelo contrário, você pode aprofundar, deve até aprofundar nos aspectos relacionados à sociedade, a toda a movimentação, os fatos. No caso aqui, um laboratório vivo, como dissemos também, pode ser extremamente aprofundado. Há estímulos também nesse sentido. Com certeza, há estímulos. Porque, na verdade, a tendência é que aquele debate que começa a ocorrer no mundo acadêmico e se aprofunda no meio acadêmico, ele tende a se aprofundar e começar a irradiar sobre a sociedade, né? Eu costumo dizer que o processo normalmente começa no plano do pós-doutorado, no plano do doutorado, e vai irradiando para o mestrado, do mestrado para a graduação, e da graduação isso vai se difundindo por toda a sociedade.
Bom, já que estamos falando, inclusive, a respeito de estudo, de pesquisa, vamos repassar para os telespectadores alguns livros aqui também que podem ser utilizados com relação ao tema direitos humanos especificamente. Aqui já vou posicionar para a câmera, publicação da Lumen Iuris Editora, Direitos Humanos, livro de Carlos Henrique Bezerra Leite. É uma possibilidade de livro a ser utilizado no estudo do tema. Vamos mostrar também outro, o título é semelhante, Direitos Humanos, de José Carlos Gobes Pagliuca, da editora Rideel, mostrando aqui também, e vamos para um outro livro que é, posicionar um pouco melhor aqui, Direitos Humanos, Conceitos, Significados e Funções, Vladimir Oliveira da Silveira, Maria Mendes Rocasolano, publicação da editora Saraiva. Aqui alguns títulos exemplificando, mas na verdade há muitos títulos, é uma área bastante explorada. O professor tem algumas indicações, inclusive, específicas. Eu queria deixar duas indicações de dois autores que são referência no tema, que é bastante conhecida, Flávia Piovesan. A gente até aqui no intervalo a gente comentava sobre isso. A Flávia Piovesan é uma referência em direitos humanos hoje no Brasil, e ela tem vários livros sobre o tema. Então, na verdade, eu não quero fazer referência a um livro dela, eu quero fazer referência a ela. Né? Então, fica a Flávia Piovesan e um outro nome que é talvez a grande autoridade brasileira do tema, que é o Antônio Augusto Cansado Trindade, que dispensa qualquer tipo de referência nossa, né? Ele por si só já é referência. Então, ficam esses dois grandes nomes aí para quem quiser se aprofundar na matéria. Eu sugiro pessoalmente começar por eles. Comece por eles e aí você, a partir da indicação bibliográfica que eles próprios apresentam, e aí você vai então difundindo para outros temas. A professora Flávia Piovesan, e que eu comentávamos sobre isso, que eu tive a honra, o privilégio de ter sido aluno dela, inclusive no mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília, e que inclusive utilizava exatamente muitas referências exatamente ao professor Cansado Trindade, e comentava exatamente um debate que foi feito em uma das aulas da professora, que foi exatamente entre relativismo e universalismo cultural. Então, a divisão exatamente entre os grupos no sentido de se defender uma das duas posturas. Um debate bastante interessante e que acabou tendo como efeito em todos os alunos presentes aquelas aulas justamente que levaram esses debates, as questões que foram levantadas no nosso programa de hoje em relação a essas questões. É uma coisa muito curiosa, né, professor, que nós temos que o Saber Direito, ele possibilita o contato com os professores que nos honram com os seus conhecimentos repassados por meio das aulas do programa Saber Direito, a possibilidade de conhecer um pouco mais do professor no Saber Direito Debate, e acabamos falando a respeito de um tema bastante atual. Bastante atual. Que é com relação, e especificamente em relação a esses acontecimentos recentes, e um tema sempre presente, que é a questão dos direitos humanos e particularmente o entendimento, muitas vezes preconceituoso, que existe por diversos matizes em relação a algo que é muito importante para o desenvolvimento de toda a sociedade. Perfeito. Professor, eu queria agradecer, haveria muitas outras perguntas também a fazer, mas o nosso tempo ele já está se esgotando. Perfeito. E eu agradeço a sua participação no programa Saber Direito, pelas aulas, já contando, como eu digo sempre, com novas ocasiões para que possamos falar um pouco mais de direito aqui na TV Justiça. Eu agradeço o debate foi bastante enriquecedor, bastante interessante. E agradeço a oportunidade de repassar para os nossos alunos, nossos telespectadores aí, um pouco mais dessa matéria, um pouco mais desse conhecimento que é apaixonante, e espero ter cativado pelo menos alguns para se aprofundarem e eventualmente até militarem na área. Já existe toda uma gama de advogados militantes em direitos humanos que é também bastante interessante. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado você, telespectador, pela sua participação, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.